Existe uma mentira confortável circulando na internet. A mentira de que quando você encontrar o caminho certo, tudo ficará leve. O trabalho vai fluir, as pessoas vão colaborar, os clientes vão reconhecer o seu valor e bater na sua porta, a concorrência vai desaparecer e o dinheiro vai entrar enquanto você dorme. Mas isso não é uma estratégia, é uma fantasia adulta de proteção. Enquanto você tenta criar uma vida em que nada doa, nada te machuque, existem pessoas menos talentosas do que você, aprendendo a suportar aquilo que você continua evitando. Este vídeo não é sobre glorificar sofrimento inútil, não é sobre trabalhar até adoecer, ou aceitar relações abusivas, ou viver cansado para provar que merece alguma coisa. É sobre uma verdade desconfortável, mas brutal. Quando você não escolhe conscientemente quais dores aceita enfrentar, a realidade escolhe por você. Existe uma frase interna que mantém muitas pessoas competentes presas durante anos. Quando eu encontrar o caminho certo, não vai ser tão difícil. Elas começam um projeto, encontram uma certa resistência e logo concluem que escolheram errado. Tentam vender, aí ouvem uma objeção, um não, e decidem que ainda não estão prontos, preparados. Precisam colocar um limite e percebem que alguém pode se decepcionar, então volta atrás. Elas não estão buscando crescimento. Estão buscando crescimento sem atrito. Mas existe um lugar em que essa fantasia desmorona rapidamente. As conversas difíceis. Porque qualquer pessoa parece madura quando tudo está funcionando. O problema começa quando alguém discorda, quando existe dinheiro envolvido, quando você precisa dizer não ou quando alguém precisa ouvir uma verdade desagradável. É neste momento que aparecem 6 personagens. Talvez você reconheça pessoas ao seu redor, mas a pergunta mais desconfortável é outra. Em qual desses personagens você se transforma quando se sente ameaçado? O primeiro personagem é o bombeiro. Ele vive repetindo: eu tô fazendo o possível. Tudo é urgente, tudo é incêndio, tudo precisa ser resolvido imediatamente. Ele fala rápido, suspira durante as reuniões, envia mensagem tarde da noite e parece extremamente comprometido. Mas movimentação não é liderança. Muitas vezes a pessoa usa o próprio caos para evitar uma pergunta simples. Por que esse problema continua acontecendo? Durante um atendimento de mentoria, eu acompanhei um líder que vivia apagando incêndios. Quando nós começamos a investigar o padrão, apareceu uma verdade incômoda. Ele não apenas resolvia o caos, em alguns momentos ele também promovia e ajudava a manter. Ser necessário o tempo todo fazia com que ele se sentisse importante. O medo escondido não era apenas falhar, era deixar de ser indispensável. E aqui está a pergunta: você está resolvendo problemas ou construindo uma vida em que sempre precisa existir um problema para você provar o seu valor? O segundo personagem é o emocional. Ele transforma qualquer conversa em uma crise emocional. Você tenta falar sobre um atraso e a pessoa responde falando sobre o quanto está sofrendo. Você tenta corrigir um comportamento e ela age como se você estivesse rejeitando ou até mesmo denegrindo a identidade dela. Você estabelece um limite e, de repente, é você quem começa a se sentir culpado. Empatia é uma habilidade sofisticada, mas usar emoção para impedir confronto não é sensibilidade, é manipulação. E existe uma versão silenciosa desse padrão. Quando você percebe que alguém vai ficar desconfortável e decide calar antes mesmo de começar a conversa. Quantas vezes você deixou de dizer o que precisava ser dito porque teve medo de parecer uma pessoa ruim? O terceiro personagem é o agradador. A frase interna dele é: se eu disser não, vão achar que eu não estou comprometido o suficiente. Essa pessoa aceita tudo porque quer provar o próprio valor, quer parecer disponível, quer ser lembrado, quer aproveitar oportunidades e quer mostrar que podem contar com ela. O problema é que todo sim em excesso vira uma conta para algum lugar. E muitas vezes quem paga essa conta é a sua saúde, o seu casamento
ou a sua família. E eu vivi isso de uma forma muito concreta. Durante uma fase da minha vida, eu aceitei muitos trabalhos nos fins de semana. Nem sempre era eu quem subiria ao palco, mas eu dizia sim porque eu tinha medo de parecer indisponível. Medo de perder espaço, medo de deixar passar uma oportunidade de networking e medo de não vender as minhas mentorias. Na minha cabeça, eu estava sendo estratégica. E hoje, olhando para trás, eu percebo que também estava tentando provar alguma coisa. Eu queria mostrar que eu estava disposta, disponível, que eu aguentava a pressão, os plantões, as metas e que não era alguém que recusava oportunidades. Só que enquanto eu dizia sim para o trabalho, eu comecei a dizer não para o meu casamento. Não de forma explícita, mas na prática. Eu estava ausente mentalmente, ocupada, sempre pensando na próxima oportunidade e tratando o descanso como desperdício de tempo. E isso quase me custou um divórcio. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da mulher competente. Ela chama autoabandono de comprometimento e acredita que está construindo uma carreira, mas, sem perceber, está destruindo os limites que sustentam a própria vida. Quantas vezes você disse sim para não decepcionar alguém e acabou decepcionando justamente as pessoas que mais importavam? Maturidade não é estar disponível para tudo, é decidir para o que você não está mais disponível. O quarto personagem é o agressivo. A frase interna dele é: eu não posso perder nenhum confronto. Ele interrompe, intimida, eleva o tom de voz e precisa vencer até as pequenas conversas. Quando você contribui com uma ideia, ele responde: isso eu já sabia. No curto prazo, pode até conseguir obediência, mas existe uma diferença enorme entre obediência e confiança. Pessoas podem seguir alguém por medo durante algum tempo. Na primeira oportunidade real, elas se afastam. E talvez você esteja pensando em alguém agressivo que já entrou ou encontrou na sua vida. Mas a pergunta mais útil é outra. Quando você se sente ameaçado, você escuta para compreender ou fala para vencer? O quinto personagem é o profissional que sempre tem uma explicação. A frase interna dele é: se eu encontrar uma justificativa convincente, eu não vou assumir o erro. Ele raramente começa uma conversa dizendo: eu errei, eu deixei passar, eu não acompanhei como deveria. Ele prefere uma explicação ampla, nebulosa e difícil de confrontar, do tipo: o algoritmo mudou, o mercado piorou, a plataforma está instável, o público não responde mais do mesmo jeito. E sim, algumas dessas coisas podem ser verdade, mas existe uma diferença entre reconhecer um problema externo e usar o ambiente como esconderijo da própria incompetência. Eu já vivi isso com um fornecedor. Durante um período, ele dizia que estava tudo normal, que o mercado estava mais difícil e por isso a plataforma mudava o tempo inteiro. Era no âmbito do tráfego pago. Até que eu abri a Business Manager e descobri que o público estava restrito a 300 mil pessoas. E não era uma conspiração do algoritmo, era falta de análise. Em outra situação, um outro fornecedor ultrapassou o limite diário e gastou mais de 10 mil reais em um dia no meu cartão. Quando eu questionei, ele não começou reconhecendo a falha de não ter estabelecido o limite. Ele justificou. Ele disse que tinha trazido resultado, clique. E quando eu questionei qual, ele explicava. Percebe o padrão? Primeiro a pessoa erra, depois ela explica. E quando a explicação não funciona, ela ocupa o lugar de vítima. E de repente, você deixa de discutir o problema e começa a administrar a fragilidade emocional de quem causou o problema. Profissionalismo não é nunca errar, é ser a primeira pessoa a reconhecer o erro, medir o dano e apresentar a correção. O sexto personagem é o comandante estratégico. Este é o perfil que você precisa construir. Não é uma pessoa fria, não é alguém que nunca sente medo e não é alguém que trata todas as pessoas como inimigas. É alguém que não entrega o volante ao próprio estado emocional. Quando todos entram em pânico, ele reduz a velocidade mental. Quando alguém provoca, ele não reage imediatamente. Quando existe um conflito, ela separa fato de narrativa. Quando uma decisão precisa ser tomada,
ela suporta o desconforto de desagradar. Esse líder entende uma regra básica. Você não controla a tempestade, mas continua responsável pelo leme. E antes de uma conversa difícil, faça 3 perguntas. Qual é o fato observável? Qual limite precisa ser comunicado? E qual emoção eu não posso deixar dirigir essa conversa? O próximo nível da sua vida vai exigir mais do que carisma. Vai exigir musculatura emocional. E existe uma razão pela qual você subestima tanto essa musculatura. Você olha para a vida de outras pessoas e acredita que somente você está enfrentando dificuldade. Imagine um pato atravessando um lago. Na superfície ele parece calmo, parece deslizando sem esforço, né? Mas, abaixo da água, as patinhas estão trabalhando sem parar. É assim que a internet apresenta o sucesso. Você vê a palestra lotada, mas não vê os anos falando para salas menores. Você vê o lançamento, mas não vê a oferta que precisou ser reconstruída. Você vê a empresária segura, mas não vê as conversas que ela precisou engolir. O medo de continuar. Quando o bastidor desaparece, a mente inventa uma explicação perigosa. Para ela foi mais fácil. E essa comparação é injusta. Você está comparando o seu dia mais confuso com a imagem mais bem editada da vida de outra pessoa. Eu já subi em palcos durante anos e uma das maiores ilusões sobre a autoridade é imaginar que uma pessoa segura não sente pressão. Segurança não é ausência de pressão. Segurança é repertório. Repertório construído sob pressão. Mas existe um outro erro. Algumas pessoas entendem que precisam trabalhar e concluem. Então, basta me esforçar bastante. Só que não, porque você pode trabalhar muito em uma direção ingênua. E é aí que entra a concorrência. Existe uma frase perigosa em qualquer projeto. É quando você se apaixona pela própria ideia antes de descobrir se o mercado também se importa com ela. A pessoa pensa, ninguém faz desse jeito. Talvez exista uma razão para isso. Ela pensa assim, o meu diferencial é a minha qualidade. Mas o cliente percebe essa diferença? Percebe rapidamente. Ele pensa, quando as pessoas conhecerem o meu trabalho, elas vão comprar. Mas como elas vão descobrir que você existe? O problema não é você acreditar na sua própria capacidade. Você precisa de confiança para começar. O problema é transformar essa confiança em cegueira. E existe uma cena que se repete o tempo inteiro. A pessoa passa meses construindo um produto, escolhe as cores, cria a identidade visual sofisticadíssima, monta uma apresentação impecável e organiza todos os detalhes. Depois lança e ninguém compra. E não é porque o universo está conspirando contra essa pessoa, mas porque ela passou 6 meses conversando consigo mesma e quase nenhum tempo conversando com o mercado. Em uma mentoria recentemente, um cliente chegou querendo produzir mais conteúdo e aumentar a autoridade na fala, na comunicação, para isso reverberar nas redes sociais, mas o problema não era a falta de conteúdo, era a ausência de uma proposta única de valor, validada e clara. A realidade empresarial não é dócil. Segundo o IBGE, entre as empresas empregadoras que nasceram em 2017, apenas 37,3% continuavam ativas em 2022. Essas empresas não nasceram apenas de pessoas preguiçosas ou despreparadas. Muitas nasceram de pessoas trabalhadoras, otimistas e dispostas. Pessoas que investiram dinheiro, que acreditaram no próprio potencial. Mas boa intenção não substitui gestão. Paixão não substitui leitura de mercado. E motivação não substitui estrutura. Antes de investir meses em uma ideia, responda: quem já resolveu esse mesmo problema? Qual dor é urgente o suficiente para gerar ação? O cliente percebe rapidamente por que deveria escolher você? O mercado não paga você por parecer inovador. O mercado paga você por resolver alguma coisa que importa. E existe uma fantasia ainda mais sedutora do que a ideia perfeita. A promessa de construir tudo sem precisar se envolver profundamente. Talvez você já tenha ouvido promessas assim: venda enquanto dorme, trabalhe 4 horas por semana, use inteligência artificial para fazer tudo. Existe uma parte verdadeira nessa conversa. Você deve
construir processos, eliminar desperdícios, criar ativos e automatizar atividades repetitivas. Você não deve permanecer escrava da operação sempre, mas muitas pessoas não estão buscando liberdade. Estão buscando uma rota de fuga. Elas não querem construir um negócio mais eficiente. Elas querem escapar do período em que ainda precisam se tornar competentes. E competência exige presença. No início, você precisa ouvir o cliente, corrigir a oferta, vender, errar, voltar, aprender, organizar e criar um padrão. Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae São Paulo encontrou uma realidade distante dessa fantasia automática. Os empreendedores trabalham em média 9,3 horas por dia, e de segunda a sexta. E 78% trabalham também aos sábados. E 33% trabalham também aos domingos. Isso não significa que você deve viver exausto. Significa que existe uma ordem. Primeiro você domina o processo, documenta, melhora. Depois você delega as partes do processo. Depois você automatiza o que faz sentido. Quem automatiza antes de compreender, cria uma máquina que multiplica confusão. Existe sofrimento inútil. Trabalhar sem prioridade, aceitar relações abusivas, operar no caos e dizer sim por medo. E existe sofrimento necessário. Sustentar um limite, vender mesmo com medo da rejeição, abandonar uma oferta que não funciona e construir disciplina antes de sentir vontade. A pergunta não é se você sofrerá. A pergunta é: você sofrerá para crescer ou sofrerá porque continua adiando o crescimento? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu já sei. Eu sei que eu preciso me posicionar, eu sei que eu preciso colocar limites, eu sei que eu preciso vender, eu sei que eu preciso parar de agradar, eu sei que eu preciso me organizar. Mas existe uma diferença enorme entre saber alguma coisa durante um vídeo e sustentar uma nova decisão quando a pressão aparece. Quando alguém questiona o seu preço, a consciência parece evaporar. Quando alguém demonstra insatisfação, o limite desaparece. Quando você vê outra pessoa crescendo, e crescendo mais rápido, a estratégia desaparece. Quando você está cansado, você retorna ao padrão conhecido. Quando você sente medo, você procura uma nova teoria para não precisar agir. É por isso que transformação não acontece apenas com uma revelação. Transformação exige estrutura. Ao longo dos anos, acompanhando pessoas em processos de desenvolvimento, eu percebi uma coisa: elas raramente fracassam porque nunca ouviram a frase certa. Elas fracassam porque no momento de pressão voltam a obedecer à identidade antiga. A identidade que precisa agradar, a identidade que precisa ser poupada, a identidade que chama medo de prudência, a identidade que espera sentir confiança antes de agir. A identidade que acumula conhecimento para evitar exposição. É aqui que entra o método DOM. Não como uma promessa mágica, não como mais uma camada de motivação, mas como uma estrutura para fazer aquilo que a consciência isolada não consegue sustentar. Nomear o padrão, organizar a resposta e sustentar uma decisão diferente quando a pressão tenta devolver você ao piloto automático. Porque entender o seu padrão em um domingo tranquilo é fácil. A pergunta é: quem você se torna na terça-feira quando o medo reaparece? A partir de agora, faça 3 coisas. Primeiro, escolha uma conversa que você vem evitando e defina o limite que precisa ser comunicado. Segundo, identifique uma fantasia confortável que está atrasando o seu crescimento. Talvez seja a busca por aprovação, talvez seja a promessa de liberdade antes de estrutura, talvez seja a crença de que você precisa sentir segurança antes de agir. E terceiro, escolha uma dor que vale a pena sustentar nos próximos 90 dias. A dor de vender, a dor de organizar, a dor de dizer não, a dor de estudar seriamente, a dor de construir constância. Você não precisa se tornar insensível, você precisa se tornar estável. Você não precisa amar o sofrimento, você precisa parar de fugir da dor que compraria a sua liberdade. Aproveite e envie esse vídeo para alguém que não precisa de mais uma mensagem confortável.
precisa de um espelho. E escreva aqui nos comentários qual dor necessária você decidiu parar de evitar. Eu sou Malu Albuquerque e aqui você aprende que comunicação vai muito além das palavras. É a tecnologia invisível do poder. E guarde essa frase. Você não perde porque a vida é difícil. Você perde quando continua vivendo como alguém que precisa ser poupado pela vida. O link da nossa imersão está aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.